Repórter 1520, Francisco José. Amigos da Rádio Jornal de Ipu, um abraço a todos, repórter Francisco José. Estou falando direto do Centro Psicossocial da cidade do Ipu, o CAPS. Estou diante aqui do nosso psiquiatra, conceituado médico nessa área, Dr. Alisson Mororó. Dr. Alisson, hoje é um problema muito comum na sociedade, inclusive é tratado, considerado como um mal do século, que são os problemas mentais, são os transtornos psíquicos. Depressão e afins, né? Síndrome do pânico. O senhor vai explicar melhor quais são as patologias. Doutor, forte abraço. E qual o trabalho que é feito aqui no CAPS no sentido de ajudar as pessoas que passam por esses problemas? Rádio Jornal, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Os transtornos mentais estão presentes em várias famílias, em vários indivíduos. Temos uma variedade imensa de transtornos que vão desde um grau mais leve, moderado e casos mais graves. A sociedade e a evolução dos tempos fizeram com que aflorasse fatores de riscos que pudessem desencadear ou piorar ou aumentar ou fazer surgir determinados transtornos. Além de uma genética que é necessária em cada indivíduo para ter determinado tipo de transtorno mental, existem os estressores psicossociais, os estressores sociais, os estressores mentais, os estressores que estão ligados ao cotidiano das pessoas, que fazem com que desencadeiem determinados diversos tipos de transtornos mentais. Hoje, um dos fatores que contribui bastante, que tem sido bastante frequente em desencadear transtornos, em piorar prognósticos de pacientes, na atual sociedade por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, que vão desde substâncias que são lícitas, álcool, tabaco, cafeína, medicação, vários tipos de substâncias, até substâncias que não são legalizadas no país, que têm repercussões psíquicas, que podem causar alterações mentais. A alimentação, doutor, ela também está dentro desses fatores, como por exemplo os radicais livres? Depende de como essa alimentação é feita, do que é que nós estamos falando, porque a alimentação tem vários fatores benéficos e maléficos para vários tipos de doenças orgânicas. Então, dependendo de como você se alimenta, hoje a sociedade busca uma alimentação mais saborosa, mais rápida, em que você com pouco momento você já comeu, já se saciou, e nem sempre essas alimentações têm um teor de ser saudável. Às vezes a indústria produz alimentos saborosos, mas que não são tão saudáveis para a saúde das pessoas. Tem as proteínas que o organismo necessita. Isso. Às vezes a gente come até muito, mas aquele alimento não satisfaz as necessidades básicas do ser humano. E enche a barriga, mas não se alimenta, digamos assim. Exatamente. Os fatores externos também, doutor, a questão dos impactos, dessa correria hoje, dessa concorrência hoje nesse mundo moderno, também influenciam. Isso, né? A sociedade hoje busca de cada ser humano, de cada pessoa, uma concorrência entre os seres, entre as pessoas, e uma concorrência de si mesmo. Você está sempre buscando a ser mais, ser melhor, a superar suas dificuldades, isso, aquilo. Então, às vezes, você tem dificuldades em que você não consegue, por suas limitações próprias, mas aí você vai buscar refúgio em outras coisas, em uso
usos de substâncias para melhorar seu desempenho, para dormir, para acordar, para comer, para deixar de comer. Então, a sociedade como um todo, os paradigmas que a sociedade traz para a gente de busca de ter isso ou ter aquilo, de ser desse perfil ou ser de outro, nos proporciona aos seres humanos a busca de subterfúgios para buscar cada vez mais ser mais competitivo, ser mais atraente, ser mais bonito, ser menos isso, menos aquilo. Então a gente acaba se submetendo a determinados tipos de vida, de procedimento, de abordagem que acabam não sendo saudáveis. Quais são essas doenças mentais, doutor, que são diagnosticadas aqui no CAPS, na maioria das vezes tratadas aqui? Quais são as doenças que o senhor recebe aqui? Dentro dos transtornos mentais, a gente pode classificar em algumas categorias. Nós temos os transtornos psicóticos, temos os transtornos neuróticos, que dentre eles estão os transtornos de humor, os transtornos ansiosos. Basicamente, essa classificação é que está a maioria das doenças mentais. Os transtornos psicóticos é uma classe de transtornos em que tem alteração da sua capacidade de percepção das coisas, né? Existe uma dificuldade de lidar com o real. Então o real e vamos dizer, o psíquico ou o imaginário se confundem na cabeça de determinadas pessoas que têm esse tipo de transtorno psicótico e ela acaba não conseguindo reconhecer a realidade. Os transtornos neuróticos são mais aqueles transtornos mais do funcionamento emocional das pessoas. Então, quadros de tristeza imensas, sem melhoras, quadros de ansiedades que também podem ser deletérios para o convívio social, para o convívio do dia a dia, né? E aí entra outras coisas como compulsão por alimentos, compulsão por uso de substâncias. Então, dentro desses transtornos entram várias subcategorias de doenças que a gente acaba recebendo aqui, atendendo, dando um suporte da psiquiatria, da psicologia, da terapia ocupacional, do serviço social, da enfermagem. Então, com atividades, dependendo da necessidade, essas atividades podem ajudar as pessoas a lidar com as suas dificuldades mentais. As denominações: depressão, síndrome de pânico. Isso, dos transtornos psicóticos, a mais grave, a mais comprometedora é a esquizofrenia, né? Dos transtornos de humor nós temos o transtorno bipolar, a depressão, né? Algumas subcategorias de depressão, de transtorno bipolar. Dos transtornos ansiosos temos o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático, né, que de certa forma acaba sendo comum aparecer devido à violência, essas coisas que acometem as pessoas, perda de um ente querido, passando por situações de risco de vida, essas coisas acabam causando esse tipo de transtorno. Doutor, e aqui tem toda uma equipe para tratar desses problemas que o senhor elencou aqui na nossa entrevista. Aqui tem toda a equipe no CAPS que atende. Atenção, famílias que estão acompanhando essa entrevista, problemas psicológicos, problemas de ordem mental, tem tratamento. E aqui tem um CAPS com toda a equipe para fazer esse trabalho à disposição da sociedade ipuense. Isso, em relação a nível de SUS, nós temos níveis de complexidade de atendimento. Dependendo da complexidade do atendimento, ele pode ser atendido, a pessoa pode ser atendido em vários níveis. Ao nível da atenção básica, né, dependendo do nível de gravidade do transtorno, né, e aí a nível da atenção básica, além do médico, do enfermeiro, do agente de saúde que tem na unidade básica, existe um suporte de profissionais que dão suporte a esses profissionais da atenção básica, que é o chamado NASF.
que são vários profissionais que têm como função dar um suporte para o serviço de saúde da família. Então, dependendo da gravidade, esse tratamento pode ser ao nível da atenção básica. Necessitando de um suporte maior, de uma gravidade maior, eles são atendidos a nível de CAPS ou, em caso de crise, a nível hospitalar, certo? Em nível de internação. Doenças mentais, doutor, tem cura ou só tratamento? O paciente terá a vida inteira o acompanhamento e terá que usar sempre as medicações, os medicamentos? Depende do que a gente está falando de transtorno mental, né? Depende do transtorno mental. De uma forma geral, se a gente for falar dos transtornos mentais mais graves, são doenças crônicas que na maioria das vezes não tem cura, tem controle dos sintomas, né? Dependendo da doença, esse controle é mais efetivo, em que a pessoa restabelece as suas funções normais do dia a dia. Em outros tipos mais graves, nem tanto, né? As pessoas acabam desenvolvendo algumas limitações, mas isso varia muito de transtorno. E outra coisa, de como as pessoas vão lidar com aqueles transtornos, de como vai ser o tratamento, se vai aderir ao tratamento, se vai fazer direito, se não vai, se vai trabalhar uma dificuldade que eu tenho, em que eu não consigo lidar com determinadas coisas da minha vida e eu consigo, através de um tratamento, melhorar essa minha relação com esse meu problema que eu tenho, dentro da família ou dentro da sociedade. E aí, se eu consigo enfrentar isso, logicamente eu vou ter um prognóstico melhor. Então, depende muito do transtorno e depende muito de como é feito o tratamento. Doutor, ontem nós tivemos 2 casos de suicídios. Um de um jovem de apenas 23 anos, na localidade de Manuí, no sertão do Ipu, e outro do extremo, de um idoso de 90 anos de idade, aqui no sítio São Mateus. Eu sei que o senhor não tem em mãos a questão do índice aqui, mas a gente já tem ouvido falar que no Ipu, para a realidade do nosso município, para o porte do nosso município, nós temos uma estatística, um índice muito alto desses casos de suicídio. O que leva as pessoas, o senhor que lida com esses problemas diariamente, o que leva um ser humano a dar cabo da própria vida, a dar fim à própria vida? Olha, falar de suicídio não é uma coisa muito fácil, sabe? Existem vários fatores muito complexos que levam a pessoa a desenvolver uma capacidade tal de chegar ao ponto de cometer o suicídio. Os transtornos mentais estão relacionados a 95% dos casos de suicídio. Então, numa grande maioria das vezes, existe um transtorno mental associado. Às vezes tratado, às vezes não bem tratado e às vezes nem diagnosticado ainda. Dos transtornos mentais que levam a pessoa a tentar ou cometer o suicídio, os transtornos mentais devido ao uso de substâncias é um dos mais frequentes. Os transtornos de humor, incluindo a depressão e o transtorno bipolar. Então, o uso de substância, transtorno de humor e os transtornos psicóticos. Então, esses transtornos, se forem diagnosticados, forem tratados, reduz o risco de suicídio. Em relação a situações que podem ser evitadas. Isso. Assim, o paciente chegar nesse ato extremo. Essa questão de ser evitado, existem várias medidas que a gente pode tentar fazer para tentar evitar. Agora, que pode acontecer, pode, infelizmente, não é o que se espera, mas isso pode acontecer. No idoso, assim, nós temos, em termos de estatística, nós temos 2 picos etários de maior nível de suicídio, que é em adulto jovem e no idoso. Idoso está muito relacionado às perdas que, além dos transtornos mentais, as perdas que o idoso vem tendo ao longo da velhice. Doenças crônicas, dores crônicas,
perdas de amigos, de familiares, ou a própria capacidade de perda física que o idoso vai tendo ao longo do tempo. Ele não consegue mais ter aquela capacidade que tinha antes para realizar determinadas atividades. Então, isso vai causando um isolamento, perdas progressivas, e que às vezes alguns idosos não conseguem lidar com aquilo e acabam cometendo suicídio. Em termos de adulto jovem, os mais frequentes são as doenças mentais e o uso de substâncias, desde o álcool, que talvez seja a substância mais danosa, que causa mais mortes no país, até substâncias ilícitas, crack, cocaína, maconha, que também é frequente na nossa sociedade. Doutor, o que é que tem de verdade nesta afirmação que eu vou compartilhar com o senhor? Que todos nós um dia já pensamos em nos matar, em dar fim à nossa vida. Tem alguma verdade sobre isso? Todo ser humano já pensou um dia em se matar, em morrer? A questão da morte, existe teorias psicanalísticas em que o ser humano, ao longo da vida, ele tem uma pulsão, um desejo pela morte, e que isso aflora mais em determinadas pessoas e em determinadas situações. Agora sim, hoje, em relação a essa questão do suicídio, muitas das vezes é feito com uma certa incapacidade que a pessoa tem de lidar com problemas, né? Hoje nós temos uma sociedade muito imediatista, em que eu quero ganhar dinheiro de uma hora para outra, eu quero ter um carro de uma hora para outra, eu quero ter um celular de uma hora para outra, eu quero ter isso. Então, a sociedade de consumo, a sociedade em que tem a propaganda daquilo, que é feliz a quem tem aquilo ou que tem aquilo outro, faz com que cada vez mais a gente faça essa busca do imediato, do ser feliz de uma forma imediata. E às vezes, quando eu não sou feliz, ou quando eu me frustro ao ponto de achar que todos os meus planos, as minhas fantasias não foram realizadas, um dos desejos, do impulso que vem no ser humano, é aquele impulso de acabar com a vida e acabar com aquele sofrimento. Isso não quer dizer que vá consumar o ato, doutor. Doutor Alisson, nesse momento nós estamos entrando em muitas residências no município do Ipu. Nossa rádio, nossa emissora, sobretudo o nosso programa, tem grande penetração no Ipu e em toda a região. O que é que o senhor tem a dizer nesse momento para quem está nos ouvindo, que está passando por algum problema mental, ou a família que tem um parente, um ente, um membro da família que está passando por essa situação? Que palavra o senhor leva a essas pessoas, doutor? Assim, em relação ao transtorno mental, se tiver o transtorno mental e tiver essa ideia, esse pensamento, é buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional que possa ajudar e tentar confiar em outras pessoas, ou o familiar confiar naquela pessoa que está passando por aquele momento e a pessoa confiar na família, porque às vezes sozinho é difícil sair dessa situação. Então, um dos objetivos é esse, buscar ajuda para tentar sair daquele momento. E outra coisa seria a gente, como um todo, como sociedade, talvez se abrir para enxergar determinados atos, determinados comportamentos, determinadas ideias de meio radicais, de busca imediata de felicidade, que fazem com que a gente viva numa pressão absurda. A gente mesmo se coloca numa pressão em que a gente tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo. Se a gente não consegue, a gente é um fracassado. E isso vai causando frustrações, muitos conflitos internos, em que acaba com que o ser humano não viva feliz. E nós somos seres sociais. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que buscar uma harmonia dentro da sociedade. A gente tem que ter atividades diversas, né? A gente tem que ter a questão do suporte da família,
o suporte religioso é importante, o suporte social de amigos, de atividades de lazer, atividades esportivas, atividades que façam com que eu me complemente, né? Porque qualquer pessoa, qualquer um de nós temos problemas, seja em casa, seja no trabalho, seja nas relações. Se eu tenho vários suportes na minha vida, se eu tenho vários sustentáculos, quando um desses sustentáculos estiver ruim, eu posso ter o apoio em outro ambiente, em outras relações, e isso pode me ajudar a sair de um momento de crise, né? E doença mental não é o fim de tudo. Hoje é muito comum na sociedade e em todos os níveis, diga-se de passagem. O médico, o psiquiatra pode passar por isso, o radialista, seja lá quem for, em qualquer profissão. Doutor, desde já eu quero agradecer a entrevista, a grande prestação de serviço na área de saúde que está sendo dada neste momento. Tenho ótimas referências sobre o senhor, sobre o seu trabalho. Se o senhor tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Desde já eu agradeço. Muito obrigado pela sua solicitude. Só agradecer. Eu acho que é interessante o interesse pelo tema. Eu só queria registrar que em todo o Brasil nós temos um mês do ano dedicado ao combate, à prevenção do suicídio, que é o setembro, mês de setembro, já está próximo, é o Setembro Amarelo. Então, como uma sugestão, a gente poderia tentar trabalhar, ver nessa época do Setembro Amarelo, algumas atividades que possam ajudar a sociedade como um todo a lidar com esse tema, que não é um tema muito fácil de lidar, né? Inclusive não se torna muito palpável para as pessoas falar sobre isso, lidar com isso, e muito menos quando você tem um ato de suicídio na família. É verdade. Né? Então, se a gente pudesse pensar em alguma programação para o Setembro Amarelo, né? Geralmente o CAPS faz algum movimento, algum tipo de palestra, de atividade, e aí a imprensa como um todo acho que poderia dar um suporte importante nisso. Com certeza. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Repórter 1520, Francisco José.